Pois é, o risco de crédito vai cada vez se alastrando para mais empresas. Agora, chegou nas gigantes aéreas brasileiras. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o rebaixamento do rating da Gol. A Moody's fez um rebaixamento e agora ela está lá naquele grau de quase calote. Pois é, seus capitalistas, abram os seus olhos. Os sinais estão por todas as partes. E aí então, tá aí a matéria do Valor, onde fala justamente sobre a Moody's, que rebaixa a nota de risco da Gol. A gente vai aprofundar sobre os motivos. E, né, pessoal, vou deixar uma recomendação de vídeo para vocês aqui na descrição e no primeiro comentário fixado sobre os bancos aqui no Brasil, né, instituições financeiras que estão quebrando, tá? 4 instituições quebraram e a gente comentou aí no último vídeo. É bem interessante você assistir esse vídeo também. Eu vou deixar o link aí na descrição. Mas bora falar então sobre os fatores pelos quais a Moody's ela rebaixou a nota de crédito da companhia aérea Gol. Então, o rebaixamento da Gol para CAA2, e aí a gente vai entender o que é esse CAA2. Aqui eu peguei essa classificação das agências, com o exemplo do Brasil, né, pessoal? No caso, o Brasil aí ainda permanece nessa região de categoria especulativa, vocês sabiam disso? O Brasil ele não tem grau de investimento. O nosso país lá fora é visto como um país exótico, um país especulativo. É interessante você saber disso. Mesmo esse gráfico sendo de 2016, ainda permanecemos nesse mesmo patamar, né? Mas enfim, a grande jogada é a gente ver o que é esse CAA2 aqui da Moody's. Então a Moody's está no meio aqui e a gente vai ver o que significa o CAA2. Significa risco alto de inadimplência e baixo interesse. Então, quando uma empresa ela entra para essa categoria C, aí o negócio começa a ficar bem complicado. Para ela tomar crédito, começa a ficar mais caro ou até mesmo ela não consegue mais o crédito. A situação dela começa aí a ficar numa empresa de risco, inclusive de calote, né, pessoal? Então essa é a situação das empresas, de algumas grandes empresas aqui do Brasil. Agora eu fico pensando, será que é só aqui no Brasil que isso está acontecendo? Ou lá fora a gente não tem grandes empresas que ainda não jogaram a M no ventilador? Imagina se isso começa a pipocar em outros países. Porque o aumento de juros não é exclusividade só aqui do Brasil. O aumento de juros para combater a inflação é uma questão global em vários outros países, incluindo grandes nações, grandes economias. Se isso começar a pipocar em outras grandes empresas, pessoal, isso poderia gerar um problema sistêmico no crédito. E, claro, um efeito dominó. A gente já começa, né, a ver isso aqui no Brasil, por exemplo, com Americanas, né, e tal. A gente já vê isso se refletindo nos lucros dos bancos, bancos, instituições menores já quebrando, né? E aí o risco do crédito aumenta, como a gente falou nesse vídeo aqui, ó. A crise do crédito já começou. Sardinhas ficarão presas no topo. Nesse vídeo eu falei sobre o risco global de crédito. Outro vídeo que eu vou deixar na descrição para você assistir, tá, pessoal? Mas vamos seguindo aqui então para entender a questão da Gol agora, já que você entendeu aí a questão do risco de crédito. Se o crédito seca, isso é um grande problema para essas empresas. E parece que o crédito vai secar, como eu aprofundo nesses 2 outros vídeos que eu vou deixar aqui na descrição para você maratonar. Então, o rebaixamento da Gol para CAA2, que você viu que é um grau de risco, né? Você viu que é um grau de inadimplência e baixo interesse. Então, isso reflete o risco de liquidez da empresa e as grandes necessidades futuras de refinanciamento, pessoal. Exatamente o que a gente falou naquele vídeo sobre o risco de crédito global. A geração de caixa da Gol não se recuperou totalmente do impacto da pandemia e da alta do preço do petróleo nos últimos anos. E a empresa tem buscado alternativas de liquidez para refinanciar as obrigações da dívida e compatibilizar suas saídas de caixa com suas gerações internas de caixa. Em 7 de fevereiro de 2023, a Gol anunciou que a Abra Group Holding, que deterá participação da Gol e na Avianca Group, levantará 418 milhões de dólares em dinheiro e emitirá 987 milhões em notas sênior garantidas. A Moody's vê o negócio como uma transição difícil. O acordo
melhorará a posição de liquidez da Gol com o caixa adicional de 400 milhões de dólares e o cronograma de amortização da dívida alongado. No entanto, em tal cenário, apesar do potencial de refinanciamento e troca de dívida, a alavancagem financeira permaneceria muito elevada, considerando o ainda fraco desempenho operacional, pessoal. Tornando, portanto, insustentável mesmo a estrutura de capital recém-implementada na Gol, caso a empresa não consiga melhorar as suas fracas margens e gerar caixa livre positivo, pessoal. Então é uma situação bem complicada para a Gol. Você até agora pode se endividar, pode se alavancar, pode fazer essas tramutas aí para tentar postergar o problema, mas se você não gera caixa, é um problema. Então a Gol teria que aumentar as margens. Para a Gol aumentar as margens, ela ou reduz custo, e eu vi que a Gol estava começando a demitir, né? Redução de custo, ela vai ter que otimizar os processos para reduzir custo, ou a Gol vai ter que ir pelo caminho de aumentar o preço. A Gol nas companhias aéreas, não sou um grande entendedor de companhias aéreas, mas pelo que eu tenho conhecimento, é uma empresa econômica, digamos, aqui do Brasil. Você teria empresas mais caras aqui no Brasil, a Gol seria uma empresa de uma linha mais econômica. E talvez a Gol, nessa reestruturação, ela vai ter que aumentar os preços das passagens para conseguir aí ter uma saúde financeira na empresa maior. Pelo jeito, a conta não está fechando na Gol, pessoal. E a gente vê várias empresas aí com a conta não fechando. E o que eu falava da ordem das peças que vão caindo, vocês lembram? E a gente está falando há meses aqui, mais de 5 meses eu venho alertando vocês sobre os riscos e as peças, a ordem das peças que vão caindo. E a terceira peça, vocês já estão carecas de saber que a terceira peça é justamente a conta não fechando, os lucros operacionais, as margens apertando. A gente viu ali que a inflação, o aumento do custo de combustível e tal, e claro, as consequências da Pand, elas ainda estão apertando. Mas o problema é que a conta não fecha, a margem está apertada. E isso a gente não vê só na Gol, a gente viu em outras empresas, como a gente já falou em vídeos passados. Então, abrem os seus olhos aí, pessoal, porque o cenário não está muito legal. Eu vejo muita euforia no mercado, mas quando eu olho os fundamentos, eu não vejo muitos motivos para tanta euforia. Se os juros permanecerem mais elevados por mais tempo do que o mercado imagina, isso pode ser um grande balde de água fria. E membros já do Fed já estão falando em elevar os juros a 0,5%. O PPI, como eu falei nesse último vídeo aqui, o PPI ele veio acima do esperado. E isso pode fazer com que os juros permaneçam por mais tempo elevados, e isso poderia causar um susto nos mercados. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo fortemente que você assista, porque além de trazer indicadores macroeconômicos, a gente vai falar aí sobre essa questão do risco de crédito. O crédito está secando. O crédito está secando para médias e grandes empresas. Infelizmente, poucas pessoas estão vendo isso, poucas pessoas estão falando sobre isso. E, por conta disso, muitas pessoas serão pegas de surpresa, mas os sinais estão por todas as partes. Só vai ser pego de surpresa quem optar por isso. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado para você assistir esses 2 vídeos que eu vou deixar como recomendação. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham um excelente feriadão aí de carnaval, que vocês se divirtam, relaxem um pouco. Ter a saúde mental em dia é sempre importante. Então, se cuidem aí, seus capitalistas, e aproveitem. A gente se vê na próxima. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau.